Eu sou a Iris do Profissão Brincante e nesse segundo vídeo da nossa websérie eu vou responder uma das principais perguntas que eu recebo. Como fazer brincadeiras que prendam a atenção das crianças? Então, se você está interessado, fica comigo, deixa o seu like, se inscreve no canal e solta a vinheta! Websérie Brincando em 20. Toda semana um vídeo para você aprender a se tornar um brincante. Para a gente começar essa nossa aula sobre como prender a atenção para as brincadeiras, eu queria muito começar questionando o que é que a gente entende como prender a atenção de uma criança. Vai, pensa aí comigo, o que é que significa para você prender a atenção? Tem alguma coisa ligada, talvez, a ficar bem atento ao que você está falando, não se dispersar, não é isso? Agora vamos esquecer um pouco a palavra atenção e vamos ficar apenas com a palavra prender. O que a palavra prender te remete na sua cabeça? Ficar preso, não ter liberdade? Pois é. Então, eu acho que esse termo prender a atenção, a gente já podia logo de cara esquecer um pouco dele. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa nisso, a gente gera uma expectativa. Que tal se a gente trocasse esse termo prender a atenção por sintonizar a atenção? Olha só. Sintonizar. Quando a gente pensa em sintonia, a gente pensa em várias coisas que estão ali conectadas. E olha só, eu ouvi uma vez de uma moça que trabalha com recreação, uma pessoa super especial, uma amiga querida, que é a Graziele, que ela fala que um dos principais aspectos do lazer é a escolha, é a espontaneidade. E eu também acho que o prazer. Pensa comigo, se você está na sua escola, na sua faculdade, e a professora passa um filme para vocês assistirem. Hoje eu não vou dar aula, não vou dar matéria não, eu vou passar um filme. Só que esse filme que ela está passando, você não escolheu assistir. E também foi um filme que não te gerou prazer, não te gerou prazer. Me responde, é lazer? Não é lazer. Então, da mesma forma, se a gente chega ali com as crianças na ideia de prender, de limitar, de obrigar, de fazer com que seja obrigatório, a gente não vai estar gerando um lazer, que é o nosso trabalho, que é o trabalho de brincar, que é o trabalho de contar histórias, é o trabalho do brincante e suas múltiplas atuações. Olha, eu sei que isso pode parecer uma besteira. Iris, o que muda a gente mudar a palavra? O que muda eu falar sintonizar ao invés de prender? Muda, como eu disse, a nossa expectativa. E quando a gente muda a nossa expectativa, a gente muda a nossa atuação. Percebe que quando eu estou tentando prender, eu estou imaginando que eu vou chegar numa festa e todas as crianças vão estar ali comigo. Vão estar atendendo a todas as brincadeiras que eu propor, vão fazer, não vão sair, vão estar conectadas comigo o tempo inteiro, sem sair, sem se dispersar. Além disso, quando eu penso em sintonizar, eu penso também em como eu me comunico com o meu cliente, ou seja, eu tanto sei que eu vou fazer o meu máximo, vou me dedicar para poder chamar, não prender a atenção da criança, mas sintonizar com a atenção da criança, e eu também deixo isso claro na minha comunicação com o meu cliente. Desde que eu mudei a forma como eu falo com o meu cliente e a forma como eu penso, eu consegui ficar mais leve para ir para as festas. Ou seja, desde a hora que eu estou conversando, falando como vai ser o meu trabalho, explicando como ele funciona, eu já digo que a brincadeira ela é espontânea. Então as crianças que vierem são sempre bem-vindas e acolhidas, mas aquelas que não se sentirem à vontade para brincar em uma, em duas ou em todas as brincadeiras, está tudo bem. E aí quando você pensa dessa maneira, você tira um peso das suas costas e aí você passa a se conectar com a criança. Pensa que, enquanto a gente está nessa ideia de prender a atenção da criança, percebe que a gente está pensando eu para a criança. Agora, quando a gente está pensando em sintonizar a atenção da criança, a gente está pensando em conexão, ou seja, eu para a criança para mim, nós para as crianças e as crianças para nós. Veja só como que é um caminho que flui, ou seja, você observa o que a criança gosta, você observa que a criança está atenta, você observa os sinais da criança quando ela não está mais querendo brincar ou quando todo o grupo já não está mais querendo brincar e aí é hora de mudar a brincadeira. Então, desde que eu mudei a minha expectativa, eu mudei a minha forma de trabalhar. E é isso que eu quero
questionar para você sempre que vocês vêm me perguntar como que prende a atenção das crianças, como criar brincadeiras que prendem a atenção. A partir de hoje, você vai para as festas tentando sintonizar a atenção com as crianças. E isso não quer dizer que eu vou fazer qualquer brincadeira. E se as crianças não quiserem brincar, tá tudo bem. Ninguém brincou na festa, eu fui lá brincar, ninguém brincou, ninguém se conectou e tá tudo bem, porque a Iris falou que eu não preciso de prender a atenção. Olha, não distorce as coisas. Quando eu falo de sintonizar, eu falo de uma ligação, de um vínculo muito mais complexo. Ou seja, eu falo da necessidade de observação. Sim, observar é muito difícil. E falo da necessidade de planejamento. Ou seja, a partir dos meus conhecimentos, do meu repertório, eu começo a criar um planejamento de acordo com o que eu percebo que as faixas etárias gostam mais, que a quantidade de crianças funciona melhor com tal brincadeira, que tal ambiente funciona muito bem em certa brincadeira e tal ambiente não funciona. Então agora a gente entra aqui nesse quesito da brincadeira. O que é? Quais são as brincadeiras que sintonizam com a atenção da criança? A gente vai pensar nas brincadeiras sobre 2 pilares. Olha só, a gente divide a brincadeira tanto pelo repertório quanto pela condução. Olha, eu preciso de ser muito honesta com você. Sempre que as pessoas me procuram, começam a aprender a brincadeira, elas estão ali loucas para poder ter repertório. Ai, eu preciso de aprender brincadeira. Ai, eu não sei brincadeiras. Ai, eu conheço poucas brincadeiras. Me mandam um e-book com quantidades de brincadeiras. E calma, respira. Percebe que quando você olha para o repertório, você está tão focado no repertório, você não consegue ver o que está em volta. Você não consegue ver, não consegue observar o grupo, não consegue ver as peculiaridades, não consegue olhar para si. Porque veja bem, o repertório ele está ligado à sua memória. Foi o que eu escrevi aqui como ME, porque nem ia caber tanta coisa. Então, a nossa memória da infância. Então, sempre que a gente pensar em repertório, eu vou falar com você, calma, respira. Todos nós temos repertório. E é isso que eu quero mostrar para você. Se você ficar ali louco com o repertório, você vai se fechar para muitos outros aspectos da condução da brincadeira. Então, vamos com calma, vamos respirar. A primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que você já tem repertório sim, mas você ainda não sabe. E aí eu vou mostrar para você 3 formas de você acessar e aumentar o seu repertório. O primeiro repertório, a primeira forma, é como eu já disse, a memória. É a forma que a gente se conecta com o que nós fomos, com as brincadeiras que nós já fizemos na nossa vida, especialmente na nossa infância. Esse é um exercício fundamental para um brincante que quer começar a brincar nas festas. Olha, você foi criança, busque com seus amigos de infância, com a sua família, se você tiver irmãos, primos, bata um papo, conversa, tenta resgatar, nossa, lembra aquele dia que nós fizemos tal brincadeira? Procure por fotos, vai resgatando essas emoções e se conectando com essa criança que você foi. É fundamental. O brincante, ele só é brincante quando ele lembra que um dia já foi criança e dá as mãos para essa criança que ele já foi. Gente, isso é muito importante. E aí, quando a gente começa a pensar nessas memórias de infância, a gente pode ir registrando essas memórias, a gente pode escrever essas brincadeiras mesmo. Às vezes, tem uma brincadeira que eu fazia, mas eu não lembro como era. Aí eu pesquiso lá na internet, uma brincadeira que todo mundo vai correr pegando alguma coisa e responde alguma coisa. A boca do forno você encontrou. Então, você pode fazer essa pesquisa e anotar no seu caderno. Então, aqui é memória, aqui CA é caderno. Eu gosto muito de indicar que um brincante tenha um caderno de repertório, porque a nossa cabeça, ela tem 1000 coisas para pensar. Então, às vezes, a gente conhece uma brincadeira sensacional e esquece. Ou, às vezes, a gente tem uma brincadeira que a gente sempre gosta de brincar, chega em uma festa e perde, esquece, confunde. Um dia não sabe mais explicar com detalhes. Então, crie o seu próprio caderno. A cada brincadeira que você aprender, escreve lá, coloque fotos, referências para você sempre acessar esse caderno de repertório seu. É o seu caderno. Veja que singular que isso é e veja que potência que ele te dá para que você tenha um trabalho diferenciado, um trabalho exclusivo. E olha, por fim,
pensando muito nisso da exclusividade, do diferencial, eu chego aqui no terceiro ponto do repertório, que é a criatividade. Criatividade não é um dom que alguns seres humanos receberam quando nasceram. Criatividade é a forma da gente ver as coisas, com várias possibilidades, com imaginação, para que a gente arrume soluções. Então a criatividade está diretamente ligada às soluções dos problemas. Ela está diretamente ligada à conexão com a nossa imaginação e a ação, é o criar com a imaginação. Então, quando a gente está muito conectado com a nossa imaginação, a gente consegue colocar em ação. Agora, quando a gente imagina muito, mas fica bloqueando, ah não, isso não é legal, ah não, isso não vai dar certo, a gente está bloqueando a nossa imaginação. Quando a gente é criança, a gente já tem esse olhar para o mundo das pequenices, né? De olhar para as coisas, para os detalhes, de olhar e ressignificar, esse quadro vira uma pista de carrinho. Então, a criatividade, ela é uma característica que vem da gente, não é quanto a gente vai adicionando a essa característica, é quanto a gente deixa de perder essa característica à medida que a gente vai virando adulto. Então, o exercício da criatividade é resgatar quem fomos enquanto criança. Então, tá muito ligado de novo aqui à memória e, sobretudo, tá ligado à observação. Então, isso é uma setinha, nossa senhora, é sobre o quanto a gente pode olhar para a criança, esquecendo o nosso olhar de adulto, esquecendo aquela pessoa que olha de cima para baixo e sobre aquela pessoa que se agacha para poder olhar pelo mundo com os olhos da criança. Percebe que beleza isso? Então, olha, se você tem criança na sua família, comece a observar a forma como ela brinca. Se você não tem criança na sua família, mas tem a oportunidade de sair um dia na rua e comece a observar a criança andando na rua, como que ela tá ali olhando para o céu, olhando para o chão, o que ela tá fazendo, onde está a atenção dela. Quando você tiver a oportunidade de ir a um parque, a uma praça, observe as crianças brincando. Isso aqui é um repertório riquíssimo que a gente vai trazendo. Então, o repertório nada mais é do que a quantidade de brincadeiras que a gente sabe. A gente vai buscar o nosso repertório do primeiro e mais importante lugar, que é a nossa memória, que é a nossa memória de infância, que é quem fomos na infância. Depois a gente vai buscar escrever em um caderno e, por fim, a gente vai ser criativo, sempre trabalhar essa nossa capacidade de colocar a imaginação em ação. E uma das formas da gente colocar essa imaginação em ação é observar, especialmente as crianças. E, lógico, sempre aqui, ó, conectado também com o caderno, né? Aqui conecta com o caderno, aqui conecta com o caderno. O caderno é uma ferramenta que a gente sempre vai escrever as nossas brincadeiras que a gente está aprendendo. Gente, isso é muito legal. Isso é uma dica que eu custei a entender, mas no dia que eu aprendi, ó, as brincadeiras melhoraram muito. Porque não adianta há quanto tempo você brinca, a sua memória começa a esquecer as brincadeiras que você conhece. Às vezes você está numa festa e seu parceiro de trabalho puxa uma brincadeira sensacional. Às vezes você está vendo um filme que rola uma brincadeira lá e você anota essa brincadeira. Gente, isso faz assim, aumenta o nosso repertório, porque a gente começa a ver o repertório na nossa frente. Ao invés de a gente falar, ai meu Deus, manda um e-book, ai meu Deus, vou ver um vídeo ensinando brincadeira. Calma, respira, todos nós temos repertório. E aí agora a gente entra na questão da condução. E aí sobre a condução, eu gostaria de pensar em duas formas, dois pontos, dois aspectos da condução. O primeiro aspecto, como eu já disse, é o planejamento. Quem se planeja tem a possibilidade de improvisar. Agora, se você quer improvisar sem planejamento, você vai improvisar sem repertório, sem possibilidades de ação. E isso vai fazer com que você fique mais perdido. Então, planejar o que você vai fazer é fundamental. Como você pode planejar? Você começa a escrever as brincadeiras que você tem ideia e você começa a organizar essas brincadeiras de acordo com o tempo da festa, de acordo com a dinâmica da festa. Só que você vai começar a perceber, dentro desse seu repertório, quais brincadeiras funcionam melhor com cada grupo. Por exemplo, como funcionam as brincadeiras com as crianças menores. Quando as crianças já têm 3 ou 4 anos, quais são as melhores brincadeiras?
5, 6, 7, elas já começam a ficar um pouco mais competitivas, mais ativas, gostam de correr, gostam do movimento do corpo bem expansivo. Agora 7, 8, 9 anos, mais competição. O que é que eu percebo? Quais brincadeiras não funcionaram? Ou, por exemplo, uma brincadeira funciona muito bem com tal grupo e com outro grupo ela também funciona, mas quando eu conduzo ela de outro jeito. Quando na hora de apresentar a brincadeira eu falo dela de uma outra maneira. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que eu gosto muito, que é a corrida dos zumbis. Quando eu faço ela com crianças mais velhas, funciona super bem. Crianças com mais de 8 anos. E aí eu vou brincando da corrida e falo que é uma corrida que eles têm que chegar logo. Agora, quando eu vou brincar com as crianças bem pequenininhas, elas também gostam muito. Mas eu logo conduzo de uma forma que eu falo, olha, nós estamos em um planeta onde todos se transformaram em zumbis. Só um não se transformou em zumbi, só um é um ser humano. E ele não pode ver você, senão ele vai virar, senão vocês perdem. Mas se vocês pegarem ele, ele vira também um zumbi e vocês, grupo do zumbi, ganham. Então percebe que é a mesma brincadeira, mas ela foi conduzida de duas maneiras. E tudo isso a gente vai percebendo através da nossa prática. E lógico também de pesquisar cada parte assim da infância. Olha, pesquisar na observação ou talvez até aqui comigo ou com leituras para vocês entenderem qual que é a fase do desenvolvimento, não só pedagógico ou terapêutico, mas também como que a criança está se desenvolvendo, tá se vinculando com a brincadeira, porque não adianta a gente querer brincar com uma criança de 2 anos da mesma forma que a gente brinca com uma criança de 7. Mais pra frente dessa websérie, eu pretendo trazer sim um vídeo falando sobre as faixas etárias, e isso vai ajudar vocês bastante a entender sobre esse planejamento. Mas já fiquem atentos a isso, que a gente tem que planejar. E aí esse planejamento ele vai vir com a prática, porque a gente vai perceber tanto o tempo de duração dessas brincadeiras, tanto também quais são as melhores brincadeiras para cada grupo. E aí sobre o planejamento, a minha dica é sempre coloque brincadeiras extra, sempre coloque mais do que você acha que você vai fazer, para que você tenha a que recorrer caso uma brincadeira não dê certo, porque é normal. Aliás, todas as festas vai ter uma brincadeira que não vai funcionar bem. Percebe que se você vai assim, eu vou prender a atenção da criança com essa brincadeira, eu quero só essa brincadeira, eu planejei essa brincadeira é muito legal. Semana passada eu fiz com um grupo, deu super certo. Se eu vou com essa mentalidade, eu tô ali indo com a minha ideia, com o meu desejo. Agora, se eu vou com a mentalidade da sintonia, eu já sei que pelo menos uma brincadeira de cada festa não vai funcionar. E aí eu tenho meu planejamento para improvisar. Percebe? E aí, um outro elemento da condução é o seu jeito. Essa aqui é uma atividade de autoobservação, que é entender como é que você gosta de conduzir as brincadeiras. Tem gente que conduz as brincadeiras através de uma história. Não uma história super grande, mas uma pequena história, como eu dei exemplo aqui do zumbi. Vocês são isso, aconteceu isso, o objetivo é esse. E aí transforma aquele momento em algo super lúdico. Agora, tem brincantes que já vão querer incentivar a brincadeira de uma forma bem agitada, de uma forma a estimular ali a presença da criança, o ânimo, a competição. Tem alguns brincantes que não são muito de falar. Gostam mais de falar bem brevemente como é a brincadeira, já chamar para brincadeira e deixar com que as crianças percebam ali no meio do jogo. Ou seja, a condução está muito ligada a como você conduz. Então, quem sou eu, Iris, para dizer como você deve conduzir uma brincadeira? Esse é um trabalho de autoobservação. E a cada festa que você vai, você descobre um pouquinho mais de quem é você conduzindo as brincadeiras. Essa aula rendeu um caldo, né? Pois é, estou muito feliz. Eu espero que você tenha gostado. Já deixe seu like, já se inscreve e ativa o sininho, porque na semana que vem vai chegar vídeo novo. Aí você vai ficar sabendo e vai correr e assistir e sair na frente. Então, um grande beijo para vocês e até a próxima aula. E pra gente finalizar tanta coisa
que já falamos aqui, sobre a sintonia, sobre evitar essa expectativa de prender a atenção, sobre o repertório que todos nós temos, mas evitar ficar sempre focado ali nesse repertório, conhecer todos os aspectos da condução, planejar com carinho, entender o seu jeito. Eu quero muito dizer as dicas finais que eu tenho aqui sobre como sintonizar as crianças na festa. Bom, você chegou numa festa e aí você quer mostrar para as crianças que você tá ali, que você quer brincar. Esse momento de iniciar a brincadeira, ele é fundamental. Pode ser que algumas vezes você comece a brincadeira e tenha poucas crianças e depois tenha muitas. Pode. Pode ser que você comece super bem e depois não consiga manter e perca as crianças. Pode também. Mas quando você começa de uma boa forma, a tendência é que você consiga se conectar com as crianças de uma forma mais íntima para poder sintonizar com elas até mais para o final da festa. Então, esse momento inicial ele é muito importante. Agora, depende de como você vai trabalhar. Na última aula aqui dessa websérie, inclusive, vai lá assistir que tá super legal, eu falo das possibilidades de atividade que o brincante pode realizar. Então, pode ser que você chegue numa festa e conte apenas uma história. Pode ser que você chegue numa festa e faça várias atividades. Oficina, pintura, origamis também. Eu não sei, isso depende da sua escolha. Bom, eu vou contar sobre a minha experiência. Eu tenho um trabalho autônomo que se chama Quem Sonha. Você pode até conferir tanto aqui no YouTube quanto também no nosso Instagram e Facebook. E lá na Quem Sonha, eu comecei com um trabalho bem amplo, com diversas atividades. Então eu fiz por muitas festas, brincadeiras, pinturas e origamis, ou bichinhos de balão. Esse era um dos principais pacotes que eu vendia. Geralmente eu ficava por 3 horas na festa e fazia essas 3 atividades. E aí, a minha dica, se você também vai fazer mais de uma atividade, é que você comece com uma atividade mais individual. Ou seja, com a pintura, com a oficina. Apesar de estar ali em um momento coletivo, você tem a possibilidade de chegar individualmente com a criança. E por que eu falo que é legal você começar com essas atividades? Porque geralmente não tem todas as crianças na hora que você começa. Tem algumas que ainda não chegaram, tem outras que chegaram, mas estão ali cumprimentando. Enfim, quando você começa com essa atividade mais individual, você dá a oportunidade para que mais crianças cheguem e que você possa fazer uma roda de brincadeiras um pouco maior, com mais crianças. Além disso, o que acontece também é que a criança, ela chega um pouco mais, introspectiva. Não são todas, é claro que tem crianças que já chegam chegando e não tem nada de errado ou certo nisso, mas no geral as crianças, especialmente as menores, chegam mais introspectivas e você ali naquele momento é um desconhecido. Então quando você vai fazer uma pintura, você aproveita esse momento para conversar com a criança, perguntar o nome dela, perguntar o que ela gosta de brincar. E aí na hora que você vai para as brincadeiras, você tem muito mais chance de sintonizar com essa criança, e com a outra criança, e com a outra, e com a outra, e com a outra. Então, olha só, sempre que você fizer uma atividade individual, não se esqueça de perguntar e, de preferência, decorar o nome da criança. Tem coisa mais legal e especial do que você ser chamado pelo seu nome? Não é respeitoso? A criança também quer isso. Então, se você tiver problemas de memória, dificuldade de decorar o nome, calma, mas vá com essa intenção. E aí, se você esquecer, tá tudo bem, pergunte novamente, mas evite de ficar chamando as crianças de meu amor, minha princesa, meu príncipe, ô garotão. Calma, chama a criança de preferência pelo nome dela, porque ali na hora que você estiver brincando, no caos da brincadeira, se uma criança tá ali puxando a corda, você vai ficar, ô garoto, ô menino, ô meu amor, a criança nunca vai te escutar. Então, tente decorar os nomes das crianças. E isso acontece muito quando a gente opta por essas atividades mais individualizadas no princípio. Agora, Iris, eu não vou fazer várias atividades, eu vou só fazer um show ou só contar uma história. Então, olha essa dica que sensacional. Quando eu estava começando a trabalhar como brincante, tinha uma empresa de personagens vivos. Eu nunca
trabalhei com personagens vivos, mas eu fiz parceria com ela para uma colônia de férias que a gente estava atendendo em um outro lugar parceiro. E aí essa empresa, ela trouxe personagens, ela trouxe a Sininho e o Capitão Gancho e trouxe também a Bela e a Fera, se não me lembro, tem muito tempo. Mas, assim, aconteceu que na hora que eles chegaram, eu já estava há mais tempo, eles armaram uma operação para que eles entrassem ali no lugar e se fantasiassem, trocassem a roupa, se preparassem, vestissem o figurino, sem que nenhuma criança veja. E aquele assim, armaram aquela operação. Aí eu fiquei assim, meu Deus, nossa, que exagero, já pensei, né? Tava começando. Que exagero, que bobeira, nossa, não precisa disso tudo, é só um personagem, a criança sabe que não é de verdade. Olha só a minha mentalidade. Eu tava ali diminuindo uma situação lúdica, assim, né, de imaginação, de levar a criança a criar o universo. E aí, quando eles começaram, quando eles entraram ali com o personagem e as crianças ficaram... Aí que minha ficha caiu, eu falei, é isso. É a magia, o encantamento, é a surpresa que eles trouxeram ali. Então, olha, eu nunca trabalhei com personagem. Mesmo depois dessa experiência que foi muito legal, eu falei que lindo, é pra vocês, não é pra mim. Lembra que na última aula eu falei que a gente tem que saber o que a gente gosta? Não gosto, eu não quero, mas o que eu quero, que é contar histórias, que é fazer brincadeiras, eu pego dessa referência e levo pra lá. Ou seja, gerar a surpresa também é muito legal. Então, não estou falando que você precisa se esconder na hora de entrar, mas pensa se você entra cantando uma música. Pensa se você entra segurando algum objeto que chama atenção. Eu não sei, use a sua criatividade. Mas percebe que quando a gente entra gerando esse elemento da surpresa, a chance da gente sintonizar com a criança é muito maior. Então, eu dei duas situações bem diferentes. Uma de quando você já está na festa, e aí a técnica, a estratégia é totalmente diferente, mas uma outra quando você chega ali no momento pontual. Gere a surpresa para que a criança sintonize com você. Bom, agora a terceira e última dica, que é preciosíssima e que é a dica mais simples que eu posso dar para vocês, mas a mais verdadeira é: convide a criança. Sabe? Chega até a criança e fala, vamos brincar? Olha que especial, você está ali na sua mesa e aí você recebe um convite para brincar. A chance dessa criança querer brincar com você aumenta muito mais, ela se sente importante e pertencente. Agora, se essa criança não quiser, tá tudo bem. O lazer não é escolha e espontaneidade, então tá tudo bem. Quando você chega para fazer um convite, já nessa expectativa, mas nesse intuito de chamar a criança para fazer parte, a chance aumenta. Olha, eu vou contar um caso para vocês, para ilustrar esse exemplo, que foi um caso que me deixou muito emocionada. Eu fui trabalhar em uma festa, que era uma festa de uma empresa, onde os pais levaram as crianças e eu fui brincar com as crianças enquanto os pais estavam ali no momento de confraternização. E foi muito legal, porque as crianças não eram crianças de um mesmo grupo de escola, por exemplo, elas não se conheciam com tanta intimidade. Então, elas estavam cada uma brincando num canto. Quando eu cheguei com a brincadeira gerou um vínculo com elas, de tal forma que após eu terminar o meu trabalho, elas já tinham feito amizade ali e saíram juntas brincando como se elas fossem amigas e amigos, assim, de décadas. Mas aconteceu que tinha uma criança que era um pouco mais velha. Era um menino, eu acho que ele tinha uns 10 ou 12 anos, assim, mais ou menos nessa faixa, e ele ficou olhando. A gente começou a brincar e ele ficou olhando. E a gente estava brincando, eu vi ele olhando. Aí eu falei, ele é muito maior que essas crianças que estão aqui, mas talvez ele também queira brincar. Eu fui até ele, me abaixei levemente e falei com ele assim, fulano, olha, eu estou brincando ali e eu estou sentindo que só falta você. Se você quiser ir, eu vou ficar muito feliz de ter você brincando comigo. Aí sabe o que ele falou? Então tá. E foi brincar. Eu achei muito legal porque ele deu de ombros como se aquilo não fosse importante para ele. Porque geralmente as crianças mais velhas têm essa vergonha de falar que querem brincar.
Quando esse menino chegou na brincadeira, ele era o mais envolvido. Ele quis propor brincadeiras, ele fez amizades e foi muito legal. Ao fim da festa, ele me contou que estava mudando aqui para a nossa cidade depois de morar muitos anos lá no sul do Brasil, que ele não conhecia ninguém. E eu fiquei muito emocionada, que foi o meu convite que proporcionou a possibilidade dele estar ali integrado com as crianças. Imagina se eu não convidasse ele. Imagina se de longe eu falasse, ele não quer brincar mesmo, vou deixar ele pra lá, vou ficar brincar com as crianças que querem. Então, percebe que essa dica, ela é muito legal. Então, sempre que você vai começar a brincadeira, especialmente se você estiver trabalhando em dupla com um parceiro, vá até a criança e convide ela, fala, tá faltando você. Agora, se você for um contador de histórias ou um músico que está fazendo uma atividade geralmente com som, um pouco mais distanciado, não tem esse contato individual com as crianças, tá tudo bem, chama ele no microfone, use essa estratégia de chegar com a surpresa que vai funcionar super bem.